Bonitos! Olha só, pessoal, eu vim aqui para poder falar com vocês sobre dois reinos. Eu vou começar esse primeiro vídeo falando sobre o reino protoctista e o próximo eu vou falar sobre o reino fundi, porque a gente vai avançar agora um pouquinho. E eu queria deixar um recado bem chato para vocês, que é o seguinte. Esse bimestre ele vai ser um pouco mais corrido pela quantidade de matérias, então a gente tem que prestar bastante atenção para poder fazer, porque vai vir bastante coisa, bastante informação, tá bom? Não fiquem desesperados, tá bom, Júlia? É o seguinte, pessoal, a gente tá falando agora sobre o reino protoctista, assim que se lê. E o reino protoctista, ele está relacionado aos protozoários, que são esses carinhas aqui, e às algas, ok? Então, ó, o reino protoctista ele vai ser dividido em dois grandes grupos. São os grupos dos protozoários e os grupos das algas. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui que é o seguinte: antigamente não se tinha no grupo protoctista as algas, mas por conta da classificação delas, eles acrescentaram aqui, ó, esse Czinho que passou a se chamar. Antes era só reino protista, agora é reino protoctista por conta dessas bonitinhas aqui que entraram, ok? Dando continuidade aí, vamos falar primeiro sobre os protozoários. Então, os protozoários, pessoal, eles são unicelulares, então tem uma única célula, lembra disso? Uma célula. Oxa, que letra bonita, hein? Célula, ó. E aí, pessoal, é o seguinte, eles são heterótrofos, ou seja, heterótrofos, né? Eles não produzem seu próprio alimento. Então, lembre-se, protozoários não fazem fotossíntese, ok? Eles se alimentam de outras coisas. Eles têm vida livre ou são parasitas e são classificados pela estrutura de locomoção, ou seja, pelo tipo de, abre aspas aí, pé que eles têm. Então, olha só, quais são os tipos de locomoção? Tem o flagelo, que é como se fosse uma cauda. Tem os ciliados, que são aqueles que têm estruturas que são parecidas com cílios. Tem os rizópodes, que são aqueles que têm pseudopés. E tem os esporozoários, que são aqueles que não têm nada. Eles são igual esporos. Esporos, para quem não sabe, é como se fosse uma bolinha. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só, este carinha aqui que causa a leishmaniose, olha que nome bonito. Ele tem uma caudinha, então ele é do grupo dos flagelados. Esse cara aqui, que é o Paramecium, ele tem como se fosse cílios aqui na pontinha, tá vendo? Esse cara aqui, que é o Plasmodium, ele é como se fosse uma bolinha, tá vendo? Então ele é do esporozoários. E a moeba que parece ameba, nada mesmo, ele não tem pés, mas ele causa essas cavidades aqui por contração. Ele puxa e enxuga. Então é contrai e relaxa, ok? E é o seguinte, pessoal, quando eu falo lá de doenças, quando eu falo de uma doença causada por protozoários, porque assim, quando você pensa, olha para esses carinhas aqui, você já pensa logo que, meu Deus do céu, causa doença. Aí eu vou falar das doenças que são causadas. E a principal delas é a doença de Chagas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma chamada protozoose. Então, olha só, toda vez que eu tiver uma doença causada por um protozoário, eu vou chamar isso de protozoose. Então, eu só vou marcar aqui para você, ó, doença causada por protozoários, ok? E eu vou falar de duas, mas eu vou começar falando sobre a doença de Chagas, que é uma super importante. A doença de Chagas é chamada de trypanosomíase. É um trava-línguas. E é causado por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Ok? Todo mundo repetindo aí comigo, ó. Trypanosoma cruzi, o nome do protozoário que causa essa doença. Essa doença é transmitida por um vetor chamado barbeiro. Lembra da dengue? A dengue é uma doença. Quem transmite a dengue? Não é o Aedes aegypti? É a mesma coisa. Aqui eu tenho a doença, que é a doença de Chagas, e é transmitida por um cara chamado barbeiro, que é esse inseto aqui. Ok? E é o seguinte, essa doença foi descoberta por um médico brasileiro chamado Carlos Chagas, por isso que o nome da doença é doença de Chagas. E isso lá em 1909, tem, ó, arranca de tempo. Aí é o seguinte, pessoal, como é que funciona o esquema da doença? Este carinha aqui vai lá no seu rosto e dá uma picada, ok? Assim que ele pica você, ele defeca. Então, olha só, o barbeiro está contaminado com Trypanosoma cruzi. Aí ele vai lá, te pica no rosto. Primeira etapa, ok? Deixa eu até marcar aqui como a primeira etapa, ó. Primeira coisa, ele tá infectado, então ele vai lá e te pica no rosto. Primeira coisa. Aí o que acontece? Assim que ele te pica, ele defeca. E aí o que acontece? Então esse aqui é o número 2. Ele defecou no local. Só que quando você leva uma picada, qual é a primeira coisa que você faz? Isso mesmo, você coça o seu rosto. Então quando você coça o seu rosto, você
automaticamente leva os protozoários que estão nas fezes para dentro daquele local onde aconteceu a picada. Porque quando você pica o rosto, você cria um buraquinho, certo? E aí você coçando, você leva as fezes do barbeiro para dentro dessa picada. Resumo da ópera. Esses protozoários vão entrar na corrente sanguínea, que são esses caras aqui, ó. Eles entram na corrente sanguínea, então aqui etapa número 3. E aí, eles não ficam sossegados, não. Eles vão, ó, pro coração, vão pro fígado, vão pro baço. E aí, começa a infectar tudo, galera. E aí, os sintomas só aparecem de 5 a 14 dias depois da picada. Você fica lá, com o olho desse estado aqui, horrível. E você começa a sentir os sintomas só depois de 5 a 14 dias. Ok? E aí, quais são esses sintomas? Febre, mal-estar, inchaço no fígado, inchaço do baço, aumento do volume de coração, pode ter uma cacetada de sintomas. E aí fica a pergunta para vocês. Eu quero que vocês pesquisem se a doença de Chagas tem cura ou não. Ok? É a trabalho de vocês para vocês fazerem. Outra doença também que é causada por um protozoário é chamada malária. Essa aqui é mais conhecida pela palavra, né? Já viram falar de malária em algum momento. É uma protozoose, porque é causada por um protozoário. O nome desse protozoário é plasmódio e ele é transmitido pelo mosquito prego. Olha a carinha do mosquito prego. Por que ele é chamado de mosquito? Olha o tamanho do negócio do mosquito aqui, ó. A estrutura vocal do mosquito é um picador furador, ok? E aí é o seguinte, pessoal. Você vai lá, alguém infecta, esse mosquito pica alguém que está infectado, ele vai por um hospedeiro, ok? Ele pica alguém, igual a dengue, picou a gente, e aí o protozoário ele vai se espalhar, fazendo uma infecção hepática lá do seu fígado, uma infecção sanguínea. Aí vem, por exemplo, pode vir outro mosquito que não tinha doença. Se ele picar você no sangue, ele vai ficar contaminado também e pode contaminar outras pessoas, ok? Lembrando que uma pessoa contaminada, se tiver grávida, pode transmitir aí para o seu filho. Sintomas: destruição das hemácias. Para quem não lembra, as hemácias são os glóbulos vermelhos, são aquelas células que carregam oxigênio, então pode causar falta de ar aí. Febres intercaladas, dores de cabeça, pode ter anemia, porque você está afetando aqui as suas hemácias, onde tem o ferro, né? E pode levar até a morte, ok? Perguntinha também, como é que eu faço para poder o tratamento da malária? Tem cura, não tem cura? Como é que eu faço? Perguntinha para vocês responderem lá no fórum, ok? Outra doença causada por protozoários aí é a amebíase, que é causado pela entamoeba histolítica. Nossa, Tayane falando difícil, tô mesmo. E é o seguinte, pessoal, como é que você contrai essa doença que é chamada de amebíase? É por falta de saneamento básico. Então, olha só, se você entrar em contato, se alimentar com algum tipo de fruta, verdura, qualquer coisa, qualquer tipo de alimento que tenha sido contaminado, isso vai direto lá pro seu intestino, tá bom, galera? E aí, daí a ameba vai lá e começa a se reproduzir e começar a causar outros sintomas. Então, olha só, isso geralmente é causado por falta de saneamento básico. Então, tomem cuidado, vão comer uma frutinha, tem que lavar direitinho, ok? Nada de tomar água contaminada, tem que estar sempre filtradinha, ok? Quais são os sintomas da amebíase? Febre, calafrios, enjoo, diarreia, náusea, vômito e cansaço. Dá para ter uma ideia aqui que ele vai lá pro intestino por conta dos enjoos, da náusea, do vômito, da diarreia, isso daí é certeza. Então, se tá com esses sintomas aí, corre. Tem que ir no médico para poder tomar a medicação, ok? E aí, depois que a gente sai dos protozoários, eu falei de 3 doenças, a gente vai entrar agora nas algas. Pergunta, muito simples. Perguntas, já tá se perguntando desde o começo do vídeo. Raios, eu jurava que alga era uma planta. Mas se alga não é uma planta, então como assim, gente? A perguntinha aí, com quais seres vivos elas se assemelham? Vocês provavelmente estão respondendo aí agora que elas se assemelham às plantas. E a pergunta é, por que elas não são classificadas, escrito errado aqui, mas não são classificadas no reino das plantas? Que é o reino plant, né? Que é esse carinha aqui. Simples, porque elas não possuem órgãos verdadeiros. Depois a gente vai ver que as algas elas não possuem raiz, caule e folhas e as plantas possuem. Por isso que as algas, apesar de fazerem fotossíntese, elas não são classificadas dentro do reino das plantas. Apesar de ter um ancestral em comum entre as algas e as plantas, as algas serem um ancestral primordial das plantas, elas não são classificadas no reino plant. E aí é o seguinte, características das algas. Elas são fotossintetizantes,
realizam fotossíntese. São autótrofos porque elas produzem seu próprio alimento, ou então elas fazem fotossíntese. São unicelulares ou multicelulares, são feitos de uma única célula ou de várias células, ok? E aqui tem vários exemplos de algas bonitinhas, provavelmente essa daqui, a alface do mar, são as mais conhecidas, e a outra, essas daqui, ó, essas três aqui são as multicelulares, e essas duas aqui são as unicelulares, ok? E aí, por que as algas são importantes? Primeira coisa, elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese que é realizada no planeta. Segunda coisa, são fonte de alimento para diversos seres vivos, inclusive para a gente, tá? São utilizadas como espessante na indústria alimentícia e são utilizadas na indústria farmacêutica. Vamos lá para poder ver o que é isso. Pessoal, é o seguinte, aí embaixo tem umas perguntinhas para vocês responderem. É o seguinte, se vocês lembrarem bem, a gente come alga, para quem gosta de um japa aí, ó, come alga direto. Sem contar que essa ideia de ser espessante é para deixar as coisas um pouco mais grossas. Outra coisa também, para quem não sabe, elas são muito utilizadas na indústria farmacêutica. Tem remédio, tem vitamina, tem não sei o quê. Se vocês procurarem pela espirulina, é o que mais a galera usa, ok? Então é muito utilizado pela gente. Pessoal, dá um pause aqui no vídeo e eu quero que vocês respondam essas perguntinhas aqui, ok? Respondendo essas perguntinhas aqui, vocês já vão dar um passo adiante lá em relação à matéria,